Bem, pessoal, dando sequência, né, se utiliza a questão do deflacionamento por causa do seguinte aspecto, por causa de constante desvalorização da moeda frente aos períodos de inflação, isso torna necessário corrigir os preços em relação a um dado período, certo? Isso é, para determinar os preços reais a fim de analisar as variações ocorridas com os preços de diversos produtos agropecuários, certo? E os principais indicadores são o dólar e o IGPDI. Nós vamos fazer a questão do IGPDI, certo? Eu vou explicar para vocês o que é que nós vamos fazer. Como eu já ressaltei para vocês na aula passada, quando você tem uma série de preços, certo? Preços nominais, certo? Eles podem não transmitir a informação correta devido ao quê? Devido à presença de inflação, certo? Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços, também. E também tem outros que consideram a perda de poder de compra do consumidor, certo? Por que isso? Como eu ressaltei na aula passada, se hoje eu tenho 100 reais, certo? Se eu voltar aí de 10 anos atrás, o que eu compro hoje com 100 reais, há 10 anos atrás eu compraria bem mais. Isso ocorre o quê? Por causa da inflação. Como também, daqui a 6 meses, esses 100 reais que eu tenho, eu não consigo comprar o que eu compro hoje, certo? Então isso aí é perda de poder de compra, isso é presença de inflação na economia, certo? Isso pode gerar, se não fizer essa correção, isso pode gerar algum problema na análise. Você calcular uma tendência errada, você está trabalhando com uma coisa e o cenário é outro, tá entendendo? Então, se faz necessário você corrigir os preços pela inflação, certo? Como é que se mede a inflação? A inflação, ela é medida, certo, na economia através de indicadores de inflação, certo? No nosso país, nós utilizamos esse IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, certo? Tem o INPC, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o que o governo utiliza como referência, certo? Eu tenho o IPCA, que é Índice de Preço do Atacado, certo? Eu tenho uma série de outras, tem o ICC, que é o Índice da Construção Civil, que é utilizado só para quando você trabalha com produtos da cadeia de construção civil, ou seja, tem uma série de outros. O que são esses índices? Esses índices nada mais é, pessoal, do que aquilo que vocês viram em estatística, certo? Do que uma média aritmética ponderada, certo? De vários itens da economia, certo? De vários itens da economia. Aí eles pegam o segmento educação, pegam o quê? Valor de mensalidades escolares, fazem uma média e fazem isso. Saúde, planos de saúde e gastos em farmácia, medicamentos. Habitação, preço médio de aluguel na região, certo? Habitação, também já falei. Transporte, preço de transporte público, certo? Alimentos, cesta básica, certo? Então, e cada um deles tem um peso, certo? Tem uns que puxa mais para outro, tem uns que puxa para, tem uns que dá um peso para cesta básica 10%, outros dá 15%, certo? E aí você faz uma média aritmética ponderada desses indicadores, certo? E aí fazem período a período e vê como é que se dá o comportamento desses índices, certo? À medida que esses índices aumentam de um período para outro, é detectada a inflação,
certo? E quando você tem um índice dele menor, é considerado deflação, ou seja, uma queda dos preços, certo? Nós vamos utilizar esse índice IGP da Fundação Getúlio Vargas, porque ele é um índice que ele retrata de forma mais real o comportamento do consumidor, certo? E ele dá um peso considerável à cesta básica, que é o alimento, né? Então, ele tem um fator preponderante na economia, ele reflete bem essa questão na economia, certo? Então nós vamos trabalhar com eles, quando for naquela aula da parte prática, vocês vão ver que vai ter um índice de cada mês, e aí nós vamos utilizar um período base, certo? Desse período base nós vamos criar um fator de correção para corrigir os preços, certo? E na aula seguinte a gente vai utilizar essa questão do dólar americano de conversão de real para dólar, certo? Isso aí é voltado mais para a parte de importação e exportação, certo? Então a correção dos valores vai se dar da seguinte forma, certo? Eu vou pegar o IGPDI, eu vou utilizar o período base, certo? Vou dividir ele pelo IGPDI dos outros meses. E esse fator, essa relação entre o IGPDI base e o IGPDI de outros meses, isso vai me dar um fator de atualização. Quando vocês virem a administração rural, certo? Isso aí vai ser um fator de atualização para correção do preço, certo? E aí eu vou multiplicar pelo preço nominal, certo? Daí nós vamos ter o preço, certo, corrigido, tirado o efeito da inflação e trazido para o parâmetro do preço no período base. Vamos supor, se eu tenho uma série de preços mensal de 10 anos, certo? E o último período vai ser agosto de 2020, certo? Eu pego o IGPDI de agosto de 2020, certo? Puxo esse fator de correção e atualizo a série de preços puxando como referência agosto de 2020. Ou seja, todos os preços vão estar corrigidos, tirado o efeito da inflação, certo? E corrigidos aos preços de agosto de 2020. Aí eu consigo fazer uma análise correta, certo? Eu consigo fazer uma análise correta já extraindo o efeito da inflação. Aí eu vou ter o preço real, que é isso que vocês estão vendo aí no slide, certo? Uma vez procedida a mudança da base, pode-se realizar a correção dos valores de produtos nominais com inflação para os preços reais sem inflação. Para tal procedimento, necessitamos possuir uma série histórica de preços e uma tabela de GPDI com base atualizada, sobre o quais aplicamos a fórmula a seguir. Aí essa fórmula que eu falei, de correção de valores. O GPDI base dividido pelo GPDI dos outros meses, vezes o preço nominal, certo? Uma coisa também, pessoal, que a gente vai ver isso agora na prática, é taxa de inflação. Certo? A gente fala muito de inflação, de esses valores, mas realmente como é que eu consigo mensurar a inflação de um período para o outro? Certo? Nós vamos utilizar esse valor. A taxa de inflação de um mês N qualquer, vai ser o quê? Vai ser fazer essa seguinte equação. Eu vou ter o GPDI do mês dividido pelo GPDI do mês anterior, certo? Vou dividir esse coeficiente, certo? Vou extrair de 1 e multiplicar por 100, certo? E aí ele vai me dar o valor. Se eu tiver nessa taxa de inflação positiva, eu tenho inflação. Se esse indicador me der um valor negativo, ele vai ter deflação. Ou seja, a inflação, o GPDI do mês N, ele foi menor do que o do período passado, certo? Ou seja, teve uma queda nos preços, certo? Outra coisa também que é importante, pessoal,
a gente faz análise mês a mês, certo? Faz análise também acumulada, certo? E você faz acumulada, que seria o quê? Seria fazer o somatório dos 12 meses, certo? Você tem o acumulado do ano, para você no final do ano você ter a inflação total do ano. Você vai ter também uma forma que se utiliza muito, pessoal. Você comparar um mês de um ano com o mesmo mês no ano anterior. Por que isso? Certo? Vamos dar um exemplo bem simples. Quando chega novembro, dezembro, certo? Que aí se aproxima do final do ano, se aproxima do consumidor receber o 13º, seja ele integral ou seja ele parcela, certo? Aí você tem as compras de finais de ano, você tem as festas de finais de ano, então há um aquecimento natural da economia, certo? Então esses IGPDI, a tendência deles nesse período ele está bem aquecido, ou seja, tem valores altos, certo? Valores altos. Consequentemente, quando eu chego em janeiro, esse IGPDI dá uma queda, certo? Todo o período que eu pegar janeiro comparando a dezembro, há queda. Por quê? Porque há um desaquecimento natural da economia. Acaba aqueles funcionários temporários, certo? De lojas, de tudo. Tem também o fato de você não chegar no período em que você vai ter o quê? Você não vai ter mais aquele aquecimento, há um desaquecimento natural da economia, reduz venda, reduz tudo. O pessoal tira o ano praticamente para pagar taxa e material escolar, certo? Então, é interessante quando você pegar nesses períodos, você também comparar com o ano anterior, certo? Aí você vê se o índice aumentou ou diminuiu. No nosso caso do agronegócio, isso aí também é muito visível, certo? Isso reflete também na cesta básica, certo? Por que isso, professor? Por causa de que nós temos o seguinte cenário: quando você trabalha com a agricultura familiar, certo? Ou não, certo? Agricultura de cerqueiro, ou agricultura temporária, ou agricultura permanente, no período de colheita, você há uma contratação natural de funcionários. Então, há um aquecimento naquele setor, certo? E quando chega no período da entre-safra, o preço aumenta. No preço da safra, o preço diminui, certo? E aí fica mais barato a cesta básica que contém aquele produto na safra, como também vai ficar mais cara a cesta básica quando eu chego também no período da entre-safra daqueles produtos. Aí eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho milho, entendeu? Eu tenho o óleo de soja, certo? Que entra também, certo? A farinha também, certo? Então, tanto é bom você utilizar, certo? A taxa mensal do período anterior, como também no mesmo período no ano anterior, certo? E também essa taxa ela pode ser utilizada também para comparar ano a ano. O ano de 2019 com relação a 2018. Aí você pega o acumulado total do IGPDI e faz isso, certo? Aí nós vamos fazer agora na aula prática, tudo bem?